Neste vídeo você vai aprender a como entender 100% do que os nativos falam em inglês através de um processo bem simples, com texto e áudio, que pode aumentar a sua compreensão e melhorar o seu listening de forma absurda. Quer entender inglês melhor do que você entende agora? Então fica comigo neste vídeo. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos começar o processo a partir de agora. Pois bem, então vamos lá. Como que vai funcionar o processo aqui? Como que nós vamos trabalhar a nossa compreensão, o nosso aprendizado? Veja bem, eu tenho aqui o áudio e o texto de uma conversa real entre duas pessoas no telefone e você vai ver que a conversa ela é bem informal, ela tem um tom, uma pegada bastante informal. E com isso você vai encontrar elementos como reduções de palavras, contrações, o que pode tornar difícil a compreensão para muitas pessoas. E aí o processo que nós vamos fazer aqui vai facilitar essa compreensão, vai aumentar a nossa compreensão. O nosso listening vai melhorar depois desse processo. Então, veja bem, eu vou colocar o áudio aqui da conversa para você ouvir. Tem apenas 31 segundos, bem curtinho, é só o começo de uma conversa que é maior. E aí você vai analisar o quanto que você vai entender desse áudio. Depois que a gente fizer esse processo, nós vamos iniciar o próximo, que é o que? Trabalhar o texto dessa conversa. E aí a gente vai analisar significados, pronúncias também, esses aspectos que compõem aí, que fazem parte da nossa compreensão. Então, sem mais delongas, ouve o áudio aí pra gente dar continuidade ao processo aqui. Hello? Hey, Joe, this is Eric. Oh, hey, Eric, how's it going? It's going well. How about yourself? Yeah, I'm doing really well. How was your trip up to Washington this weekend? Oh, it was just over the top. Nice. Yeah. I really wish I could have joined you guys. Yeah, well, you should really try next year. Yeah, no, it's definitely on my list of things to do for sure. Good. Yeah. How was did you make it up there as you expected? I mean, how was your trip up there? Oh, man, I am just fed up with the airlines. Pois bem, o áudio terminou, então é um pequeno trecho de uma conversa real, do dia a dia, sem combinação, sem nada. Alguém ligou para o outro lá e a conversa flui naturalmente, sem ter programado nada. E aí com isso você vai encontrar todos os elementos reais que podem estar presentes numa conversa. E eu acredito que para alguns de vocês foi bem difícil entender o que você ouviu, ou um pouco mais fácil. Então vai ter gente que entendeu 20, 30, 50, 60%, vai ter gente que entendeu quase tudo. Eu vou colocar mais uma vez para você se familiarizar e a gente ir para partir para trabalhar o texto desse áudio. Hello? Hey, Joe, this is Eric. Oh, hey, Eric, how's it going? It's going well. How about yourself? Yeah, I'm doing really well. How was your trip up to Washington this weekend? Oh, it was just over the top. Nice. Yeah. I really wish I could have joined you guys. Yeah, well, you should really try next year. Yeah, no, it's definitely on my list of things to do for sure. Good. Yeah. How was did you make it up there as you expected? I mean, how was your trip up there? Oh, man, I am just fed up with the airlines. Então o áudio terminou aqui e a gente vai analisar agora o texto dele. Vamos prestar atenção. E aí você já pode até ter percebido como é uma conversa real mesmo. Vai ter muita contração de palavras, vai ter muita redução de palavras, vai ter o connected speech ali a todo vapor, questão de pronúncia, a forma de falar bem fluida, o que pode se tornar mais difícil para algumas pessoas em compreender uma conversa real. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui o texto, né? Nós temos a versão toda do áudio em texto. E vamos analisar linha por linha. Então nós temos primeiro aqui o Joe, a fala do Joe, né? O Eric ligou para ele e ele atendeu. O que ele disse? Hello? Hello? Então esse hello aqui, ele pode significar o olá, como nós estamos, né, bastante acostumados, mas para esse contexto aqui, o hello, ele é simplesmente alô. Alô pega muito melhor do que olá, já que se trata de uma ligação, né, por telefone. Então, alô, alô, e aí o Eric vai dizer o seguinte: Hey Joe, this is Eric. Ele está se identificando.
This is Eric. Hey Joe, this is Eric. This is Eric. Que seria o quê? Hey Joe. Aqui é o Eric. Aqui é o Eric. Se você for traduzir ao pé da letra, poderia ficar este é o Eric, né? Hey Joe, este é o Eric. Mas quando a gente vai traduzir ali para o português, cai melhor o aqui é o Eric. Hey Joe, aqui é o Eric. Então, não necessariamente você precisa traduzir ao pé da letra quando algo ali permite que você traduz ao pé da letra. Não, você vai encontrar o que fica melhor na língua, no caso no português, o que representa melhor. Para nós aqui é o Eric, e não este é o Eric. Então fica assim, Hey Joe, aqui é o Eric. Beleza, aí a conversa continua. O Joe vai dizer o seguinte, Oh hey Eric, oh hey Eric, how's it going? Oh hey Eric, how's it going? O que ele disse aqui? Oh, hey Eric. Ele está respondendo, Hey Eric, how's it going? Como vai? How's it going? Como vai? E ficaria isso aqui, ó. Como vai? Aí, o que aconteceu aqui nessa linha? How's it going? Olha, o house é uma contração do house, how is, né? How is fica house. How's it gone? O gone aqui, ele está reduzido, seria o going. Going se tornou gone, porque na fala real, no mundo real, do dia a dia ali, isso acontece o tempo inteiro. As pessoas não falam tão certinhas assim. Então, para ganhar fluidez, para falar com mais precisão, elas tendem a contrair mais as palavras e encurtar muito. Então aqui houve um encurtamento. Ao invés do Joe dizer how's it going, ele diz how's it gone. Olha como que ficou mais curto. How's it gone? How's it gone? Oh, hey Eric, how's it gone? Então esse how's it gone aqui é o mesmo how's it going. How is going? How's it going? Então how's it gone? How's it gone? How's it gone? É muito comum numa conversa natural, real entre nativos, você ouvir, você perceber essa redução acontecendo o tempo inteiro. Então, sabendo disso agora, opa, ali houve uma redução, por isso que soou um pouco diferente, né? Eu esperaria how's it going, mas ele falou how's it gone. How's it gone? Gone. How's it gone? Então, que para nós é o quê? Como vai? Ou como está, aí você traduz da melhor forma que encaixar no português. Não precisa ir exatamente ao pé da letra aqui. Como vai? Oh, hey Eric, como vai? Aí o Eric vai dar continuidade. It's gone well. Percebe que o Eric, ele repete o padrão aqui, ó. Ele reduz também. O gone continua reduzido aqui. It's gone well. It's gone well. How about yourself? How about yourself? It's gone well. How about yourself? Então tem só nessa linha aqui nós temos duas reduções. Houve uma redução no going, que ficou gone, e uma redução no about, que ficou bow. Por que essa redução? Porque geralmente quando vai falar how about yourself? How about yourself? Naturalmente a pessoa já não fala o about completo, fala só o bow. How about yourself? How about yourself? Então, há uma contração. E para representar essa contração, sempre vai ter o apóstrofo aqui, né? About se tornou bow. How about yourself? Fica melhor, mais fluido para falar. Você sabendo disso, você sabe que se trata do mesmo, né, e famoso about e costumeiro about. Só que ficou bow. Então, ele diz, it's gone well? Tudo bem? Né? Em outras palavras, ele diz, tudo bem ou estou bem, né? Aí ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Essa linha, você poderia traduzir mais ou menos aqui, ó. It's gone well. How's it gone? It's gone well. Estou indo bem ou simplesmente estou bem. Estou bem. Tanto faz. E aí ele, how about yourself? How about yourself? Aí ele vai dizer, e você? Estou bem ou estou indo bem? E você? Aqui, você poderia traduzir assim, e você?
Mas, se você fosse mais próximo do que está esta estrutura aqui, ó, how about yourself, ficaria mais ou menos assim. E quanto a você? Esse how about é o quanto. E quanto? How about something? E quanto a? Então, essa estrutura how about é e quanto a. Então, você poderia traduzir e quanto a você? Ou simplesmente e você, que para nós aqui tanto faz. E você? E o e você fica mais curtinho, né? Mais direto ali. Estou indo bem, ou estou bem, e você? Estou bem, e você? Entendeu? Então, você sabendo essa estrutura aqui, tendo consciência de que há uma redução e conforme reduz, a forma de pronunciar também ela muda um pouco, e por mudar a forma de pronunciar, a questão da compreensão, você precisa estar um pouco ciente com relação a isso. Então uma coisa ali está ligada à outra. Altera aqui, cá também vai receber uma alteração que na sua compreensão pode dificultar um pouquinho. Então a conversa continua. Aí o Joe vai dizer o seguinte: yeah, doing really well, porque o Eric respondeu dizendo que está tudo bem com ele, mas aí ele já jogou perguntando pelo Joe também. E o Joe vai responder: yeah, doing really well. Yeah, doing really well. Yeah, doing really well. Aqui, ó, essa estrutura aqui, geralmente iria esse I'm. I'm doing really well. I'm doing really well. Mas, se você prestar atenção no áudio aí, quando você ouvir na próxima vez também, no final que eu vou colocar aqui, você vai perceber que ele não falou o am, ele não pronunciou am. Ele já foi direto. Doing really well, doing really well. Olha o aspecto da pronúncia. Yeah, doing really well. Yeah, doing really well, doing really well. E esse yeah aqui é o que nós chamamos de filler word. Palavras de preenchimento, ou simplesmente um vício de linguagem. Você não fica repetindo muitas vezes, né? Muitas vezes a gente faz isso para quê? Para ganhar tempo para pensar no que a gente vai dizer, ou simplesmente é um vício de linguagem mesmo, um cacuete. Então esse yeah aqui, ele não significa absolutamente nada, só barulho. Yeah, doing really well. Então esse doing really well aqui, o que ele quer dizer? Indo muito bem, ou estou muito bem. E aí eu coloquei aqui, ó, para indicar fellow words também, ó. Esse FW aqui, ó, fellow words. Palavra de preenchimento, que muitas vezes, como fellow words, ela não significa nada. Então, indo muito bem. Como você, e você? E com relação a você, e você? Ou, how about yourself? Quanto a você? Estou indo muito bem. Esse really aqui, ó, nessa linha, não que você vai traduzir realmente como ele... da tradução dele, esse really, que seria realmente, não necessariamente você vai traduzir dessa forma, porque esse really aqui, ele está mais na função de ênfase, ele está enfatizando algo aqui. E o que ele está enfatizando? Ele está enfatizando o well. Então, esse well, que é bem, ele está dando uma ênfase de que realmente ele está bem. Então, o really aqui, really well. E aí, na tradução, você pode dizer o quê? Muito bem, né? Esse bem, ele é muito. Olha a ênfase do really. Really well, muito bem. I'm doing really well, ou doing really well. Então, você vai percebendo aí, ganhando consciência da função das coisas aqui, né? Doing really well, indo muito bem. Aí o Eric vai dizer, great. Great, simplesmente o quê? Ótimo, ótimo. Se você está indo muito bem, se está tudo bem com você, ótimo, né? Ótimo. E aí o Joe vai dizer o seguinte: how was your trip up to Washington this weekend? Ele lançou uma nova pergunta. How was your trip up to Washington this weekend? O que é que ele diz aqui? Simplesmente, como foi sua viagem para Washington esse final de semana? Como foi neste, vamos colocar aqui neste. Como foi sua viagem a Washington ou para Washington neste fim de semana?
E aí, o que aconteceu aqui? Olha, how was your trip? Né? Como foi sua viagem, trip, up to Washington? O que esse up está fazendo aqui? Olha, se você tirar remover o up, e você lê novamente, essa mesma linha, ela vai comunicar a mesma coisa. E então, qual é a necessidade do up aqui? Por que esse up entrou aqui? Olha, esse up, dentre vários significados que ele pode assumir, uma das ideias que ele pode passar é de movimento, indo para algum lugar, está se movimentando. Neste caso aqui, ele entra como, olha só, how was your trip up? Sua viagem movimentando ou em direção, né? Up to, essa ida, esse movimento de um lugar para o outro. Então, ele passa essa ideia. Up to Washington. Up to Washington. How was your trip up to Washington? Né? Como foi sua viagem para Washington? No caso, o percurso, esse movimento que houve de um lugar para o outro. Então, aí entra o up aí. Up to Washington. Então, você vai ver isso com muita frequência numa conversa. E esse up também, ele pode ganhar um significado de proximidade, né? Tá aproximando de um lugar. No caso, ele está saindo de um lugar e está em caminho, em movimento, se aproximando de outro lugar, que no caso aqui é Washington. Washington, up to Washington. Então, você vai ter esse significado para o up aqui nesse contexto. Então, como que ficou? How was your trip up to Washington this weekend? Weekend, né, que é a união de duas palavras, interessante isso aqui, né? Que é week, semana, e end, final de semana. Então, weekend. Como foi sua viagem a Washington ou para Washington neste fim de semana? E aí ele continua. Oh, olha o que o Eric vai dizer. Oh, it was just over the top. O que isso significa? It was just over the top. Se você for traduzir ao pé da letra, olha como é que ficaria. Olha, foi simplesmente ou apenas, foi simplesmente por cima ou acima do topo. O que não faz muito sentido, né? Principalmente para o contexto aqui. Na verdade, essa estrutura over the top, o que acontece aqui? Nós vamos ter duas situações para essa estrutura, over the top. É uma situação de negativo que pende para questões negativas e uma questão mais para o lado positivo da coisa. Na questão negativa, ela vai assumir uma coisa, assumir um significado de algo que foi acima da conta, que foi exagerado. Fulano falou de forma exagerada. Então, o over the top, ele ganha esse significado aqui. Algo que foi negativo. Foi muito, foi demais, foi exagerado. Então, algo que foi desnecessário, em outras palavras. Mas para o nosso contexto aqui, ele ganha um significado mais positivo. Que seria o quê? Over the top, neste caso aqui, é algo que foi além do esperado. Além das expectativas. Além das metas, por exemplo, ultrapassou a meta, ou ultrapassou a meta. Então isso é algo positivo, né? Nesse caso aqui, ó, o cara perguntou, né, o Joe perguntou como que foi o fim de semana dele em Washington. Então ele diz, oh, it was just over the top. O que ele quer dizer aqui é que foi além do esperado, além das expectativas, né? Superou as expectativas, foi além das expectativas, o que foi muito bom, né? Por sinal, foi além das expectativas, superou as expectativas e por aí vai. Então, over the top pode significar dessa forma positiva algo que foi além do que você esperava. Você pode também encontrar em outros contextos, quando você ouvir falar over the top, e está significando algo ruim, que foi muito exagerado, foi muito além da conta, foi desnecessário, falou além da conta.
ou a performance foi muito exagerada, sabe? Algo desnecessário. E aí como que você decide se é algo positivo ou algo negativo? O contexto vai te dizer isso. Como que eu sei que neste caso over the top aqui está significando algo positivo? Pelo que o Joe vai dizer depois que o Eric diz isso aqui, ó. It was just over the top. Olha o que o Joe vai dizer. Nice, nice. Esse nice aqui é legal, legal. Em outras palavras, bom, bom. Show, show. Legal, legal. Se fosse algo negativo, ele não diria isso. Ele não ia dizer isso aí. Então olha o que Joe vai dizer. Nice, nice. E aí eu deixei entre parênteses aqui porque o Eric ele vai meio que interromper o Joe e falar por cima da voz de Joe e vai dizer yeah, it was. E ele ia continuar. Só que o Joe continua com a palavra dele. E ele vai dizer nice, nice. I really wish I could have joined you guys. Olha o que ele diz. I really wish I could have joined you guys. Eu realmente gostaria de poder ter ido com vocês. Se fosse algo ruim, ele não ia dizer isso, não faria sentido. Então, neste caso, over the top aqui está significando algo bom, né? Por quê? O contexto me diz isso. Então, você tem que ter essa sensibilidade, prestar atenção no contexto. E aí, se algo te dá uma dúvida ali, deixa você com dúvida, o contexto ele precisa esclarecer isso para você. Agora, então ficou assim, ó. Olha só como que ficou a tradução, poderia ser isso aqui, ó. Legal, legal. Aí o Eric interrompe, né? Sim, foi, ia continuar, só que o Joey não deixou. E o Joey fala, eu realmente gostaria de, né? Faltou aqui o de ter ido com vocês. Eu realmente gostaria de ter ido com vocês. Aí, o que aconteceu aqui? Olha, nice, nice, legal, legal. I really wish I could. O que é esse could aqui? Esse could, na verdade, é uma representação de como ele pronunciou. Ele falou could. Esse could é do could have. Could have, que ficaria assim, ó. Could have. Ficaria desse jeito. Could have. Faltou o D aqui. Could have. Ficaria assim a estrutura. E esse could have, por sua vez, é o could have, para quem não sabe aí, né? É o could have. Could have, contraído, né? Como eu disse que na conversa acontece muito, fica could have. E esse could have reduzido fica o quê? Cura. Não que isso seja certo de escrever, mas é uma representação de como está soando, né? Como está sendo falado. I coulda. Então, I could have ficou I could have, que ele reduziu para I coulda. I coulda. I really wish I could join you guys. I really wish I could. I really wish I could join you guys. Chega a travar aqui muitas vezes de tanta repetição. Esse really aqui, ó, pode ser traduzido como realmente, igual eu traduzi aqui, né? Eu realmente gostaria, né? Wish, de desejar, desejo, gostaria. I really wish I could. Só que ele também assume o papel de ênfase, de estar enfatizando alguma coisa aqui, que seria o que? A palavra wish. Eu realmente, olha o peso que dá. Gostaria, significa o quê? Que gostaria muito, né? Really, muito. I really wish I could join you guys. Beleza, aí aqui ele continua. Esse join, que está no passado, né? Passado simples. Join, que é do join. Join. Aí a pronúncia, olha como é que ficou. Ele ignora o I e o D no final e fica como se fosse uma palavra só. Join you, join you, join you, join you guys. Join you guys. Então é um aspecto de pronúncia importante aqui. Então como ficou? Nice, nice. I really wish I could join you guys. I really wish I could join you guys. Olha como que ganha fluidez na situação. E você estando a par do que está acontecendo aqui, porque você está analisando o texto para aprimorar o seu listening, a sua compreensão. Você está muito mais consciente do que está acontecendo ali. Ou seja, você está trabalhando o seu listening ativo, você está aguçando a sua capacidade, aumentando a sua capacidade de entender
o idioma com muito mais profundidade. Então é isso que aconteceu aqui. Agora, quais são os mais aspectos aqui? Ó? A conversa continua. Aí o Eric vai dizer, yeah, well, you should really try next year. You should really try next year. Yeah, bem, você deveria tentar no próximo ano. Ou você deveria tentar no ano que vem. As duas situações é totalmente possível. Então ficaria isso aqui, ó. Né? Yeah, esse yeah aqui é filler word, né? Palavra de preenchimento que não significa nada na situação ali. Então, bem, né? Well, bem, você deveria realmente tentar no próximo ano. Ou você deveria realmente tentar ano que vem. Esse realmente aqui, do really, também pode assumir uma função de ênfase aqui, né? Você realmente, né, de fato ali, aquela coisa, você realmente deveria tentar ano que vem. Yeah, well, you should really try next year. Você percebe que tem muito filler words na conversa natural? Olha, yeah, o tempo todo. Yeah, you know, right, sabe? Normal, isso acontece o tempo todo. São palavras que naquele contexto ali, da forma que está sendo usada, ela não significa nada, é só barulho. Muitas vezes é cacuete mesmo, é vício de linguagem, a gente fica repetindo isso o tempo todo. Você não vê? Nós aí, de um modo geral, em uma fala nossa, a gente repete o tal do né várias vezes. Né pra lá, né pra cá. Tudo vício de linguagem, o que seria filler words, nesse caso aqui. E aí, continua, né? Olha o que o Joe vai dizer. Yeah, no, it's definitely on my list of things to do for sure. Yeah, de novo, esse é aqui, filler words. E esse no também, filler words aqui. Não querem dizer nada. Yeah, no, it's... E outra coisa que você vai identificar muito, que repete, é o tal do... você vê muito isso, é essa repetição. Vai falar uma palavra, repete aquela palavra de novo, igual aqui. It's, no caso aqui ele fez duas vezes. It's definitely, mas você poderia ter ouvido mais. Sabe, essa repetição é natural isso acontecer. Como acontece no português o tempo inteiro. Então, duas filler words aqui, yeah, quer dizer nada, no também, é só barulho, né? É o vício, faz parte da língua. It's definitely on my list of things to do for sure. Ou seja, está definitivamente na minha lista de coisas para fazer. Que ficaria isso aqui, ó. Filler words, está definitivamente, corrigir aqui, na minha lista de coisas para fazer, com certeza. Legal, né? Então, você tem esses aspectos aí. Aí o Eric vai dizer good, que é simplesmente bom. É uma afirmação aqui positiva, né? Good. E aí o Joe, ele continua, aí ele lança uma pergunta. Yeah, de novo, o tal do yeah aqui. Filler words, não quer dizer absolutamente nada. Começa daqui em diante. How was... Olha outra coisa, a pessoa vai falar de uma forma e ao mesmo tempo ele se interrompe e muda a trajetória e fala de outro jeito. A mesma coisa que ele ia falar. Então, how was, aí ele pausa e muda para did you. How was, did you, e repete o did you novamente. Meio que gaguejando. Normal. Só que não tá gaguejando, né? Yeah, how was, did you make it up there? Did you make it up there? Olha o filler words de novo. As you expected? E aí ele faz a mesma pergunta de outra forma. I mean. Esse I mean aqui também pode ganhar o significado dele, que seria basicamente quero dizer, mas aqui ele está mais como um filler words também. Palavra de preenchimento. Não quer dizer nada, né? I mean, aí começa aqui, ó. How was your... E ele repete. How was your trip up there? How was your trip up there? How was your trip up there? Então como ficou? Yeah, how was... Did you make it up there as you expected? I mean, how was your trip up there? Legal, não? O que ele está dizendo aqui, afinal de contas?
Ele está dizendo basicamente... Ele está dizendo basicamente isso aqui, ó. Fellow words, yeah, né? Como foi... Você chegou lá... Aí, fellow words de novo, que é esse... aqui, ó. Fellow words aqui. Como esperava? As you expected. Como esperava? Ou como você esperava? Né? Aí, ele continua. I mean, que é fellow words novamente. Como foi sua... Né? Aí ele repete. Como foi sua viagem até lá? E aí você percebe que tem um up aqui de novo, a presença do up, né? Vamos olhar isso aqui de novo, com mais cuidado. Olha, did you make it up there? Did you make it up there? Por que esse up? Did you make it up there? Up there? De novo, como eu disse lá no início, esse up there, ele está aqui com uma intenção de movimento. Então ele está indo para algum lugar que é a viagem, o percurso que ele está fazendo. Did you make it up there? Did you make it up there? Você chegou lá, esse make it up, fez esse percurso. Em outras palavras, did you make it up there? Até lá, fez esse percurso até lá. As you expected? Como o esperado? Como você esperava? Essa ida sua até lá, essa viagem, foi como você esperava? Basicamente isso que quer dizer nessa parte aqui. Então quando você olha para a coisa em si com mais de perto, você ganha mais profundidade na compreensão. Então o up aqui ele está assumindo essa questão de movimento, up there, até lá, percurso, movimento. E aí na segunda pergunta aqui, que é a mesma pergunta, mas de forma diferente, você vai encontrar a presença do up de novo. Up there. How was your trip up there? How was, como foi sua viagem até lá? Esse até de movimento, percurso até lá. Então, up there, up there. How was your trip up there? Então, como foi, você chegou lá como esperava? Como foi sua viagem até lá? E aí o Eric vai concluir dizendo, concluir não, porque na verdade aqui eu peguei só uma partezinha de uma conversa que é maior, né? Tem muito mais tempo essa conversa. E aí eu separei 31 segundos para a gente analisar aqui. E aí o Eric vai dizer, oh man, I am just fed up. I am just fed up with airlines. O que ele está dizendo aqui? Oh cara, eu estou simplesmente farto com as companhias aéreas, né? Companhias aéreas, airlines. Ficaria isso aqui, ó, basicamente. Ficaria isso. Cara, estou farto das companhias aéreas. Estou farto das companhias aéreas. Oh man, cara. Aquela expressão, cara. I am just fed up. Ou fed up. I am just fed up with the airlines. Então, estou farto. Esse fed aqui de alimentado, olha o up aqui de novo. Nesse caso aqui, o up, ele meio que ganha um outro significado. Lembra, o up, ele pode significar várias coisas. Então, é bom até você fazer uma pesquisa com relação ao up e depois desenvolver sua própria pesquisa aí para você ter uma compreensão melhor. Ele se adapta para várias coisas, ele pode assumir vários significados. Neste caso aqui, que acaba formando até um phrasal verb, né? Fed up. Esse fed aqui de alimentado, esse up dá uma intenção de aumento, de completo, de que encheu, aumentou, cresceu, algo do tipo. Então, up, né? Up de altura, né? Não tem esse sentido de altura, mas como significado básico do up, mas ele pode ganhar outros significados também, como aumentou muito, sabe? Cresceu muito. Fed up, aqui, alimentado muito, ou farto, cheio, né? Para o sentido aqui figurado da coisa, é que o cara está farto com as linhas aéreas.
Por quê? Porque a experiência dele com relação a isso não são das boas. Então ele está farto disso. Então ele vai dizer, cara, estou farto das companhias aéreas. Aí no decorrer da conversa, ele vai dizer que o voo dele atrasou, como sempre. Então ele vai descrevendo como foi essa parte da experiência. Aqui não tem nada a ver com o fim de semana dele em Washington, que ele já afirmou que foi bom. Foi acima do que ele esperava. Superou as expectativas. Aqui abaixo ele está tratando da experiência ruim que ele teve durante o percurso. Entendeu? Então, oh man, I am just fed up. Ou fed up with the airlines. E aqui, ó, como ele tá meio que querendo enfatizar a coisa, ele nem fez a contração aqui do I am, que ficaria am, né? Ficaria isso aqui, ó. Ficaria am. Então ele disse o I am. Interessante isso aqui, ó. I am, porque ele quer enfatizar. Ele quer ser um pouco mais claro, que aqui ele não tá tendo muita pressa nessa parte aqui para falar. I am just fed up. Estou simplesmente, ou estou farto, diretamente, sem o simplesmente, estou farto com as companhias aéreas. Estou farto das companhias aéreas. A questão de como você vai traduzir aqui, não precisa ser ao pé da letra. Desde que a tradução transmita a mensagem original, acabou. Então, não se trata de você traduzir ao pé da letra. Quando você quer entender 100%, quando se diz entender 100% do que um nativo diz, não necessariamente que você vai entender 100% cada palavra que está inserida naquela fala, naquela conversa ali. Não necessariamente isso. Se você fez um exercício e você está ali num ritmo e você consegue esse feito de entender 100% de cada palavra ali, ótimo, melhor ainda. Mas a questão aqui não é que você entenda 100% de cada palavra, mas que você entenda 100% da mensagem que está sendo transmitida. Essa é o objetivo principal. Agora, se no bojo está vindo, você está realmente sendo capaz de entender todas as palavras, ótimo, ótimo, maravilha. Mas garanta que você entenda, primeiramente, 100% da mensagem. Por quê? Porque algumas palavras ali podem escapar da sua compreensão, mas o contexto como todo acaba fazendo você entender o que está querendo dizer ali, mesmo que alguns significados tenham escapado de você. Agora, depois desse processo que a gente passou aqui, eu tenho certeza que você está muito mais consciente do que está ocorrendo aqui. Você vai entender agora muito mais do que você entendeu lá no começo. Então, agora eu vou colocar o áudio novamente para você entender e você vai ver que agora você vai ter entendido muito mais a mensagem. Eu diria que agora você vai entender 100% da mensagem aqui, do que está sendo comunicado aqui. Então, ouça aí mais uma vez o áudio agora, só que com uma nova compreensão. Hello? Hey, Joe, this is Eric. Oh, hey, Eric, how's it going? It's going well. How about yourself? Yeah, I'm doing really well. How was your trip up to Washington this weekend? Oh, it was just over the top. Nice. Yeah, it was- I really wish I could have joined you guys. Yeah, well, you should really try next year. Yeah, no, it's definitely on my list of things to do for sure. Good. Yeah. How was did you make it up there as you expected? I mean, how was your trip up there? Oh, man, I am just fed up with the airlines. Viu como a coisa fluiu? Viu como que a conversa natural? Essa é uma conversa real, sem programação. Ninguém ali articulou o que ia falar ou deixar de falar. Ninguém escreveu primeiro o que ia falar ou deixar de falar. Simplesmente o cara recebeu uma ligação e a conversa começou ali, ó, né? O que vem para falar, você vê que a pessoa se interrompe, uma interrompe a outra, fala por cima da fala da outra, né? Redução acontecendo o tempo todo ali, contração, e você vê que o fluxo da conversa é totalmente diferente. Então, esse tipo de conteúdo é maravilhoso para você avançar no seu listening. E com isso, somado a isso, você fazendo esse trabalho que a gente fez aqui, ó, sua compreensão ela só tende a melhorar.
O seu listening, ele vai ficando cada vez mais apurado quando você faz esse processo aqui. E aí o que você tem que fazer agora? Dar continuidade. Ouça sempre o material que você separou ali, esteja sempre ouvindo. Reserve um tempo para você praticar o listening ativo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Você analisar texto, né? Você olhar o significado das palavras ali, entender com muito mais profundidade. E se você quiser a versão tanto desse texto aqui, ó, já com a tradução também para te ajudar, e o áudio que a gente utilizou aqui, vou deixar aqui na descrição deste vídeo para você baixar e você, né, treinar aí na sua casa. Viu como você entendeu muito mais agora o áudio? Esse é o milagre, esse é o poder do texto com áudio quando você trabalha da melhor forma possível. Então essa é uma das formas melhores de você trabalhar o texto com áudio, que foi o que a gente fez aqui agora. Então o áudio e o texto vai estar aqui na descrição. Assim como também outras recomendações que eu faço aqui no canal, como por exemplo, curso para quem quer aprender muito mais rápido, 5 vezes mais rápido, e vídeos também aqui do canal que eu recomendo e pode ser útil para você. Tudo estará, os links dos vídeos e do curso que eu recomendo estará aqui na descrição também deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Olha, se você gostou do conteúdo, se você viu que foi útil para você, deixa o seu like. Quer continuar recebendo conteúdo como esse? Se inscreva aqui também no canal. A gente está sempre aqui trabalhando esse tipo de conteúdo para melhorar a nossa compreensão do inglês. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!